Infelizmente, ele foi encontrado desacordado em uma calçada. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. Estamos falando de Edson Café. Você já ouviu uma batida de tantã e sentiu um vazio no peito, sem entender o motivo? Eu senti isso nesses últimos dias, pessoal, com a perda do Edson Café, grande percussionista, grande violonista do Raça Negra, que infelizmente partiu. E eu vou te contar uma coisa. Por algum motivo, me peguei escutando um pagode antigo do Raça Negra e de repente, a lembrança de um rosto veio forte demais para ser ignorada. Eu estou falando do Edson. Lembrei do Edson Café. Eu assisti uma entrevista dele, uma sonora dele. Ele gravou alguns anos atrás falando do Luiz Carlos, que o Luiz Carlos não queria ajudar ele. Ele disse isso aqui, ó, que o Luiz Carlos não queria ajudar ele, não queria dar dinheiro para ele, porque ele iria gastar o dinheiro todo com substâncias proibidas. Nessa história, eu não tô aqui só para contar uma notícia. Tô aqui para dividir um sentimento junto com você. Eu não sei se você vai concordar comigo. Tem gente que não deveria partir assim, calado, esquecido na solidão de uma calçada. Você concorda comigo? Discorda? O que você acha dessa situação? E eu te confesso, eu cresci ouvindo Raça Negra, como muitos de vocês. Eu também cantei. Mano, tarde demais. Músicas lindas. Tem muitas músicas boas. Inclusive, eu vou colocar uma canção para você escutar do Raça Negra, para você viajar no tempo. Voltar lá no começo dos anos 90. Uma das maiores bandas de pagode de todos os tempos. Aquele abraço a todos os integrantes e principalmente aos familiares do Edson Café, que infelizmente partiu de forma, muito triste. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, eu não pensei. Eu confesso para vocês que eu fiquei por dentro da situação do Edson Café desde criança, curtindo Raça Negra, como eu falei para vocês. Só mais tarde fui entender quem era aquele cara magrinho, de olhar quieto, percussionista, grande músico do Raça Negra. Ele que sofreu um derrame em 1994. Ele ficou na banda, continuou na banda, naquele momento em alta do Raça Negra, dos anos 90. Ele não era o vocalista, não estava no centro do palco, mas era a alma ritmada por trás de muita coisa que fez o Raça Negra ser o que foi. De 1992 a 2005, Café foi percussionista e violonista do Raça Negra. Tava ali nos tempos áureos, nas gravações que marcaram gerações. A vida, ela não é um CD com faixas bem organizadas. E a dele trocou de trilha muito rápido. Em 1994, ele sofreu um AVC, como eu falei para você, o que mudou tudo na vida, na profissão e principalmente no Raça Negra. Aí ele continuou tocando com uma mão só. Já parou para pensar o que é isso? Continuar fazendo música quando o corpo não responde mais como antes? Para mim, isso não é só superação. Isso é amor, é dedicação. É música correndo nas veias, mesmo quando a vida te coloca no silêncio. Só que o silêncio dele foi ficando cada vez mais longo. Veio a deprê, veio a dor, veio o vício. E aos poucos, Café foi saindo dos palcos e entrando na invisibilidade. Eu confesso pra você que não foi fácil ler as histórias sobre ele, depois de sair da banda. Foi bem difícil saber da situação dele. Dormindo nas ruas, guardando carros, escondendo a dor numa pedra de crack ou num gole de cerveja vazia. Ele foi internado pelo menos 12 vezes, mas a sociedade, ela é assim. Quando o holofote apaga, muita gente vira as costas. Imagina só num mundo onde escrever música e usar substâncias proibidas são opções do mesmo nível. Mano, difícil. Bem difícil a situação dele. Era bem difícil. Foi uma fã que o resgatou da rua. Uma mulher chamada Fátima, que viu nele o que muita gente já tinha esquecido. Um ser humano. Ele tinha filhos, tinha histórias, tinha um nome, mas por muito tempo só tinha um asfalto frio para deitar. E foi justamente numa calçada de São Paulo, no final de maio de 2025, que encontraram o corpo dele
inconsciente. Edson Bernardo de Lima, o Café, foi levado ao Hospital Municipal do Tatuapé e no dia 1º de junho de 2025, ele nos deixou. A polícia registrou como morte suspeita e, infelizmente, essa história pode terminar sem um final feliz. E eu aqui não estou falando de um músico, estou falando de uma vida. Uma vida que bateu no mesmo ritmo de milhares de brasileiros, que sentiu, que lutou, que amou a música até o fim. Tá aí, pessoal, um pouquinho dessa notícia. Café, ele que fez parte do grupo Raça Negra, grupo de muito sucesso. Desejo aqui, do fundo do meu coração, muita força aos familiares nesse momento de perda, nesse momento tão difícil e do jeito que foi, né? Ele estava desacordado, foi encontrado desacordado em uma calçada, foi levado ao hospital, mas infelizmente no dia 1º de junho ele veio a falecer. Muita força aos familiares, aos amigos, quem conhecia o Café. Deus abençoe a todos. Muito triste, mais uma notícia, mais um músico que vai embora. E tá aqui, vocês pediram, e a gente fez a nossa homenagem ao grande Café. Eu não tô aqui para julgar, tá, pessoal? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Infelizmente, ele era dependente químico. Inclusive, tem uma entrevista dele, ele falando que ele tinha um pouco de mágoa, uma tristeza com o Luiz Carlos. Porque o Luiz Carlos disse que ele não ia dar dinheiro para ele, porque ele ia gastar tudo com substâncias proibidas. E o Luiz Carlos não iria ajudar ele por esse motivo, não dava dinheiro para ele por esse motivo. Essa era a tristeza dele, a mágoa dele. Ele que falou isso em uma entrevista. E aí, você concorda, você discorda? Qual é a tua opinião sobre essa situação do Café? Deixa aqui nos comentários. Para quem tem um dependente químico na família, para quem tem um familiar que está passando por isso, sabe a dificuldade que é, a tristeza que é, mas que Deus coloque a alma do Café em um bom lugar. Foi um grande músico, infelizmente teve um AVC em 1994, e aí, cara, ele teve dificuldades físicas para continuar na música. Não sei se foi isso também, a saída dele do Raça Negra. Quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Se você conhecia o Café, se você não conhecia a história dele, se você lembrava dele, do Raça Negra, deixa aqui nos comentários, por favor. E eu vou colocar um vídeo, um trecho de um vídeo, ele cantando. Ele era cantor também, cantava. Ele fez uma participação num programa no SBT. Vou colocar ele cantando uma música do Vando, Fogo e Paixão. Pois é, percussionista, violonista e era cantor também. Que Deus coloque a alma dele no bom lugar. Beijo no teu coração e você sabe que a música boa, ela nunca vai sair de moda. Valeu!